Eu não vou pregar hoje, eu vou dar um testemunho, vou contar um pouco dos nossos 40 dias na Alemanha e o que é que Deus fez e falou conosco nesse tempo. Queria compartilhar um pouco, é muita coisa que a gente tem para contar, mas eu até anotei um pouco para poder não me perder, porque tem muita coisa mesmo, mas eu dei uma organizada aqui para compartilhar com os irmãos esses dias que foram tão maravilhosos na nossa vida. O ano passado, no começo do ano, quando falando com o Cláudio, nosso missionário na Alemanha, falando com ele pelo computador, e ele fez o convite, disse que queria muito que eu fosse com a minha família para a Alemanha, ficar um mês lá com ele, e que ele pagaria todas as despesas, as passagens, a nossa estadia lá, que eu não precisava levar um tostão, que ele queria ter esse tempo e precisava desse tempo de comunhão, de convívio, porque o missionário muitas vezes no campo se sente muito sozinho, e já há 4 anos que eles estão lá trabalhando, e quando ele fez esse convite, eu na verdade não levei muito em conta, porque achei que era muita coisa. Mas depois de alguns meses sem falar nada disso, quando conversamos de novo, ele confirmou o convite e disse que ia comprar as passagens, queria que toda a nossa família fosse, inclusive o Josué, que está nos Estados Unidos, e assim ele fez. E quando ele deu a notícia de que tinha comprado as passagens, bateu em mim um temor, bateu em mim um sentido de responsabilidade, porque eu dizia, para uma pessoa convidar uma família para ficar um mês na casa dele, pagando tudo, é porque realmente ele tem alguma expectativa de que algo aconteça através dessa visita, não é? Então aquela animação, aquele entusiasmo desse sonho que eu tinha e que via sendo realizado, de fazer uma viagem para o exterior com toda a minha família, porque eu tenho viajado muito para o exterior, mas sempre sem a minha família, né? E vi que isso era uma forma que Deus estava nos dando esse presente, mas senti toda essa carga e esse peso de responsabilidade. Então comecei a orar muito nas minhas caminhadas, pedi direção a Deus. O Cláudio mandou algumas fotos do grupo deles lá, e eu olhava para cada uma daquelas pessoas sem conhecer e orava por eles também, pedia que Deus me desse sabedoria e dirigisse aquilo que eu fosse fazer lá e toda a minha família. E assim foram 3 meses nessa preparação. E eu pedia a Deus o seguinte: Deus, nessa viagem eu quero que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale através de mim e que fale comigo, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor falar comigo. Eu tinha preguei aqui uma palavra em cima daquela passagem: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem para dizer, né? E fiquei em cima dessa oração: fala comigo naqueles dias. E chegou a hora da nossa viagem, né? Nós tomamos o avião em São Paulo numa quinta-feira, 5 para meia-noite, o Josa foi nos levar, e eu tinha preparado toda uma documentação para a entrada lá, porque na final, quando ele comprou a passagem, eu vi que não eram 30 dias, mas eram 40 dias que a gente ia ficar.
E eu estava preocupado, porque eu falei assim, não é todo mundo que viaja vai para ficar... O Josué entrou na internet e viu que para o turista, aquilo mais ou menos que o governo alemão pensa, é que um turista na Alemanha precisa ter 70 euros por dia de estado. Nós vamos ficar 40 dias, agora você faz as contas, 4 pessoas. Então, estava toda aquela preocupação, e levei uma documentação grande e uma carta convite do Cláudio, com documentos dele, em italiano, porque nós íamos entrar por Milão, e em alemão, porque nós íamos entrar em Frankfurt. E quando nós chegamos em Milão, eu já preparei aquele calhamaço assim, tinha... certificado de vacinação, tinha extrato do banco, do dinheiro, quanto que tinha carta de convite, tinha 1000 coisas. E eu cheguei, tinha uma jovem senhora loira assim, na cabine da polícia. Eu entreguei o meu passaporte, ela olhou para o meu rosto, e aí chegou a Lília e a Raquel atrás. E eu falei assim, my family. Aí ela pediu os passaportes, eu dei, ela olhou para a cara da Lília, deu um sorriso, olhou para a cara da Raquel, deu um sorriso, carimbou os passaportes e mandou entrar. Não perguntou nem o que eu fui fazer, quanto tempo ia ficar, se eu tinha dinheiro, se eu não tinha. E ali, Deus começou a falar. Deus me disse, eu estou trazendo você para cá. Você não precisa de documento nenhum para entrar, porque eu abri as portas para você e para a sua família. E nós entramos. Eu fiquei até um pouco frustrado na hora, eu queria mostrar o documento. Quase que eu falei, você não quer ver aqui a minha carta? Mas aí eu pensei, não, pode complicar, vamos entrar logo. E entramos. E assim Deus começou a falar conosco, que nós chegamos em Leipzig. Leipzig é a cidade onde Cláudio, Aninha e sua família estão já há 4 anos. É uma cidade da região leste da Alemanha, a antiga Alemanha Oriental, do lado oriental. É a maior cidade do estado da Saxônia, tem 587 mil habitantes, uma cidade grande, bonita. Ela foi, na época da guerra, 60% da cidade foi destruída, e ela está sendo ainda, aos poucos, reconstruída. E é uma cidade vibrante. Essa aqui é a antiga prefeitura, hoje um museu. Aqui é a rua à noite, você vê o movimento, com todo frio. O pessoal vai para a rua, vai para o comércio. Era época de Natal, época das festas, tudo agitado. E aí essa é a cidade em que nós fomos e ficamos ali. E logo que chegamos na sexta-noite lá. No domingo de manhã já tivemos a primeira reunião na casa do Cláudio, e eu tinha que pregar. Falei sobre o Natal, e ali naquela reunião, na sala do Cláudio, uma sala cheia de gente que eu não conhecia, comecei a conhecer, várias famílias, vários tipos de família, casal novo chegando lá naqueles dias, sem filhos, o casal de uma alemã casada com um cubano que tem 10 filhos e está esperando o 11º, um casal de brasileiros e assim por diante, uma brasileira casada com um português falante, os idosos, os pais do Cláudio, a irmã do Cláudio com o marido, e assim várias famílias. E ali eu fiquei conhecendo aquelas pessoas por quem eu estava orando antes.
Uma reunião gostosa, e me veio à cabeça Paulo, escrevendo, por exemplo, aos Coríntios, no final da carta, dizendo: no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Quando Paulo escreve aos Colossenses, diz: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Lembrei-me de Filipenses, quando Paulo diz: eu, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemom, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E eu vi aquela igreja que se reúne na casa de Cláudio e Aninha. Uma igreja pequena, começando, não é? Mas que reúne famílias que foram atraídas por essa família, pelo Cláudio e Aninha, porque eles amam aquelas pessoas e demonstram esse amor através do serviço. Então a Aninha, ela sabe tudo, a questão de documentação para estrangeiros que chegam na Alemanha. Quando chega um estrangeiro, um brasileiro, ela já tem uma propaganda lá no Facebook, e ela, lá na internet, e ela entra em contato e se oferece para acertar toda a documentação, a questão de casa, de moradia, de visto, de trabalho, tudo mais. Ela faz isso muito bem, sem cobrar nada, porque tem brasileiro lá que cobra para fazer isso, e caro. E o Cláudio, quando as pessoas conseguem uma casa, um apartamento, ele arruma, ajuda a arrumar, a pintar, a montar os móveis, a comprar os móveis nos brechós que são mais baratos e tudo mais, leva, transporta com o carro dele as coisas. Serviço, amor demonstrado através do servir, e aquelas pessoas ficam atraídas. E aí é claro que eles dizem: nós temos uma reunião no domingo lá na minha casa, vocês querem ir? Queremos. E a reunião é uma reunião gostosa, simples, mas quando acaba, é às 10 horas também, que nem aqui. Quando acaba, está na hora do almoço, o pessoal leva alguma coisa, almoça todo mundo junto, e depois, se não mandar embora no fim do dia, ninguém vai embora. Você vê o prazer que eles têm de estarem juntos, de conviverem. É o casal, está aí, Cláudio e Ana. Isso aqui foi no Natal, levaram um bolo, alguém da igreja levou um bolo escrito CMC. Esse casal, os dois fizeram a nossa escola bíblica, escola de missões, e pelo jeito eles entenderam o que é a nossa vida cristã. Eles entenderam o que é ser um missionário, porque eles foram para a Alemanha para buscar uma vida melhor, assim como todos que vão. O Cláudio é filho de alemães, conseguiu a cidadania para os filhos e tudo mais, e eles foram para trabalhar, para ter uma vida e progredir mais do que aqui no Brasil, mas não se esqueceram do propósito principal da nossa vida, que é servir a Deus, que é trabalhar na obra de Deus. Então, eles têm uma vida difícil, trabalham, o Cláudio às vezes em turnos. Quando nós estávamos lá, ele entrou num turno à noite, saía de casa às 8h30 da noite, entrava às 9h30, chegava às 8h30 do outro dia. E a Aninha levantava às 5 da manhã, para sair às 6 e pouco, e voltava às 4 da tarde. E depois eles iam atender os irmãos e servi-los no fim de semana, à noite, toda hora, mostrando assim esse amor. E como entenderam, irmãos, como é difícil nós entendermos isso.
Uma das coisas que Deus me falou: todos nós somos missionários, todos nós temos um chamado. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Deus tem estado com Cláudia e Aninha, porque eles progrediram muito, progrediram demais, desde que chegaram, ao ponto de poderem nos levar para lá, pagando todas as despesas, e que não fica barato. Como é difícil nós entendermos, irmãos, que devemos trabalhar, que podemos progredir, que podemos ter coisas, que podemos viajar, que podemos fazer tudo, mas como é difícil nos lembrarmos que estamos aqui nesse mundo com um propósito: ir e fazer discípulos de todas as nações. Amém? Então isso foi uma das coisas que Deus me falou ali. Antes de ir para a Alemanha, eu perdi o meu óculos de pregar, que é aquele que eu não preciso ficar tirando e pondo. Então agora tem que fazer, vocês têm que aguentar isso, né? Põe e tira óculos. Ok, a família toda trabalha na obra. O Cláudio dirige a reunião, dá a palavra, a Aninha prepara a casa, a comida, as coisas que tem que arrumar. O Lotar, o filho de 16 anos, toca violão, está aprendendo no louvor. E a Clarinha, que tem 12 anos, me traduzia do português para o alemão. Então toda a família envolvida na obra de Deus. Isso é uma bênção, né? Que coisa maravilhosa. Uma igreja em formação, ainda pequena, mas a Bíblia diz que o reino de Deus é como o grão de mostarda, não é? Pequenininho, mas que ele vai crescer, vai se tornar uma árvore frondosa e abrigar nos seus galhos as aves. E ali, naquele pequeno grupo, eles já abrigam muitas pessoas e têm feito a obra de Deus. Não é um trabalho fácil, a Europa não é fácil, você sabe disso. Não é como aqui no Brasil, que se você for ali na esquina e começar a pregar, junta gente. Não, ali é um trabalho difícil, mas de persistência e de fé. No sábado seguinte foi o culto de Natal, ali na casa deles. Eles prepararam bastante, arrumaram a casa, tiraram, porque tinham muitos convidados, tiraram a mesa de jantar da sala, tiraram vários móveis para poder abrigar todo mundo, arrumaram mais cadeiras, os irmãos trouxeram cadeiras, bancos, e ali foi o culto de Natal, dia 21, no sábado. Um culto simples. Nós tínhamos ensaiado com um casal também, rapaz que toca violão, que está ensinando a Lotar. Nós tínhamos ensaiado algumas músicas, inclusive em alemão. Aquela Luz do Mundo, né? E nós cantamos o Jesus Nasceu em português, mas tinha a letra em alemão para eles acompanharem. E nós também ensaiamos e cantamos Noite Feliz em alemão. E para não dizer que eu não aprendi nada, fica assim: Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schafft, einsam wacht. É o Noite Feliz em alemão. Não me pergunta o resto que eu não sei. E ali foi o culto de Natal, gostoso, em comunhão, depois aquela comideira especial, bolo, etc., comunhão. Ok, um louvor simples, naquela sala de casa, né? Mas eu me senti na igreja.
e o meu coração louvou a Deus com muita sinceridade, com muita espiritualidade. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, nós fomos à igreja que se chama Thomas Kirsch, igreja de São Tomás. Essa igreja não é nada menos, nada mais do que a igreja onde Johann Sebastian Bach compunha suas músicas, ensaiava os corais e apresentava as músicas de louvor a Deus. E onde ele está enterrado, inclusive. Tem um museu com partituras originais de Bach. E nós fomos, no dia 24, assistir uma... Eu não entendi se era uma apresentação ou se era um culto. Para mim foi um culto. Não preciso dizer que foi uma coisa maravilhosa, com o coral de meninos, um coral que existe há 800 anos. Quer dizer, mudam os meninos. Eu sei que você ficou pensando assim, ué, mas os meninos mudam, mas o coral existe há 800 anos. E Leipzig é famosa pela tradição cultural e musical. Ali, Wagner, vários compositores clássicos famosos compuseram ali, na universidade tem escola de música e tudo mais. E nós conseguimos entrar no culto de Natal na Thomas Kirsch, com o coral de meninos, aquele baita órgão de tubos, tocando uma cantata de Natal, um culto, porque o pastor de vez em quando levantava, falava um monte de coisa que eu não entendia, mas pela fé eu dizia amém. E de vez em quando o povo se levantava e cantava junto, aqueles hinos de Natal, aquelas músicas de Natal em alemão. E no final eu cantei junto o Stille Nacht, Heilige Nacht. Falar alemão não é tão difícil como você pensa, viu? É só carregar o R na garganta, fazer biquinho e falar como se você estivesse bravo, assim, assim. Pronto, você fala alemão. Mas, gente, que culto maravilhoso. Talvez um dos cultos mais lindos que eu já assisti na minha vida. Aquele coral, aquele órgão de tubo, instrumentos, e a gente cantando, e eu fiquei pensando, e Deus me falando, Ed, na sala de uma casa, com um violão, ou numa igreja dessa, com o coral e um órgão desse, não importa, aprenda a louvar de coração o meu nome. Bom, eu separei aqui, nós visitamos muitos lugares, muitas cidades famosas, etc. Mas eu separei 3 cidades em que nós fomos e onde Deus me falou muito. E me falou sobre a igreja. Primeiro falou isso, sobre o louvor e tudo mais. A primeira dessas cidades foi... essa é a igreja, eu esqueci de mostrar. O culto de Natal, nós estávamos sentados aí. Não dá para ver bem, mas... enfim, foi isso. A outra cidade foi Wittenberg. Wittenberg é a cidade da Reforma. A cidade onde Lutero... e essa é a igreja onde ele pregou as 90 teses na porta. Ali tem um museu, mostra toda a história. Aliás, ir para a Alemanha é viver a história. E ali eu tive a oportunidade de ler as 90 teses
de Lutero. Essa é a cidade, uma cidade linda ali no meio. Essa é a praça central, no meio tem uma estátua ali que é a de Lutero. Essa é a igreja. As igrejas sempre muito bonitas, né? Aí por dentro. Ali, nessa cidade que Lutero, um padre católico, professor do seminário, começou a ler a Bíblia. Começou a ler Romanos. Romanos, que fala, o seu tema principal, a salvação pela graça de Deus mediante a fé. E Lutero, vendo a igreja distante disso, vendo as pessoas comprando indulgências, pagando para conseguir a salvação, os padres e o Papa enriquecendo cada vez mais com aquele dinheiro, os pobres não tinham como pagar, ficavam com seus pecados sem perdão. E Lutero, então, lendo, estudando, começou a dar aula sobre Romanos, e aí começou toda aquela confusão, a história, né? O ano passado, 500 anos da Reforma, e foi nesse lugar aí, nessa igreja, houve muitos debates de Lutero, e nós visitamos esse lugar onde houve essa reforma, essa renovação da igreja, onde houve a volta ao verdadeiro evangelho, ao evangelho bíblico, não de venda de indulgências para conseguir salvação e o favor de Deus, mas o evangelho da graça de Deus, mediante a nossa fé. Nós não merecemos, nós não somos nada, somos pecadores miseráveis, necessitados da graça de Deus, e pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele nos alcançou, Ele nos deu Jesus, seu Filho, para que nós pudéssemos crer nele, termos os nossos pecados perdoados. Esse é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho em que a gente paga, em que a gente merece, em que a gente faz alguma coisa para ter em troca outra coisa. E eu fiquei pensando, Deus me falando, como precisamos hoje voltar ao verdadeiro evangelho. Como a igreja hoje precisa de uma nova reforma, como Deus precisa de novos luteros que leem a Bíblia, que estudem e que vejam e preguem a palavra de Deus, pura e simples, da graça do Senhor. Aí você pergunta, mas Ed, hoje ninguém vende indulgências? E eu pergunto, não? Não tem igrejas que pregam que se você der, quanto mais você der, mais você vai ganhar, e você vai prosperar, enriquecer e comprar muitos carros. Não tem igrejas que fazem você ir lá 7 vezes por semana para você ganhar uma bênção e uma cura. Não tem igrejas e pastores que comprometem a palavra de Deus para poder ganhar os seus membros. Não tem igrejas assim. A igreja não está assim. Irmãos, Deus me falou, você está aqui na terra onde eu usei um homem para reformar e para levar a igreja de volta à verdade, e hoje a igreja precisa voltar à verdade, manter a verdade, a pregação da verdade. Não importa se perdermos irmãos, se perdermos pessoas para outras igrejas porque são mais atrativas, mas continue pregando a verdade bíblica e não a comprometa de forma alguma.
Isso eu aprendi, e eu ouvi Deus falando. Nessa igreja aí, num dia chuvoso, frio, a outra cidade foi Dresden, ou Dresden. Dresden é a capital da Saxônia, embora seja menor do que Leipzig, é Dresden que é a capital. Não é uma cidade tão conhecida, tão famosa, mas eu chego a dizer que foi talvez a cidade mais bonita que eu conheci, de todas que nós conhecemos, na arquitetura. E Dresden é conhecida, ela é uma cidade que sofreu um ataque aéreo na guerra muito controverso. A guerra estava num ponto em que os alemães não desistiam de forma alguma, e os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França, decidiram bombardear Dresden. Dresden não era uma cidade com importância militar, era uma cidade só bonita, e eles decidiram bombardear Dresden. Se eu me lembro, os números foram 1.300 bombardeiros pesados, derrubaram 3.900 toneladas de bombas em cima de Dresden. Dresden foi praticamente totalmente destruída. Olha só a cidade. Aqui a cidade destruída, como ficou depois da guerra. Totalmente, completamente destruída. Uma cidade linda. E alguns dizem que morreram 250 mil civis. Outros dizem que foi menos. Há toda uma controvérsia, porque a estratégia dos aliados foi: nós não estamos conseguindo derrubar a Alemanha, então vamos derrubá-la de uma forma moral. Vamos atingir uma cidade que não é de importância militar, mas de importância cultural, né? E assim eles fizeram. Mas por que Dresden? Porque ali você vê, nos museus, nas igrejas, toda a história, e muita história da guerra, quantas coisas absurdas, né? Tudo, e todas as guerras sempre em busca de poder, de riqueza. E eu me lembrei de Tiago, que diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Está em Tiago capítulo 4, versículo 1. Dresden foi quase que completamente destruída, mas nós visitamos e hoje ela está completamente reconstruída. Impressionante. E a igreja principal de Dresden ficou assim, depois da guerra. Opa! Hoje ela está assim, totalmente restaurada. Se você olhar ali na foto, não sei se dá para ver, tem algumas pedras mais escuras e outras mais claras. Eles tiveram cuidado de, através de computadores e tudo mais,
pegarem todas as pedras que sobraram da construção, que são aquelas pedras mais escuras, e fabricarem outras pedras novas, das que não tinha mais, exatamente do mesmo tamanho, e foram colocadas no mesmo lugar, cada pedra no seu lugar. Por isso você vê assim que tem algumas pedras mais escuras, e ali você vê todo o processo de restauração daquela igreja, de reconstrução daquela igreja. Então Deus me falou, como nós estamos precisando reconstruir muros que separem a igreja do mundo. Como nós precisamos reconstruir a igreja, porque ela está deixando o mundo entrar nela. Como nós precisamos restaurar muros que possam, não que nós saiamos do mundo, mas que possam fazer da igreja uma igreja que seja luz, que seja sal, que seja influência na sociedade, benéfica, mas não que se misture com a sociedade atual, que não se conforme com as ideias desse mundo, desse século. Como nós precisamos pegar cada pedra, cada parte que caiu e que não está mais lá, e restaurarmos a igreja para o que Deus quer nela. Isso é um trabalho de cada um de nós não podemos fazer sozinhos. Nós precisamos pegar cada um de nós, talvez uma pedra, estudá-la, ver o que é que precisa ser restaurado aqui na minha casa, na minha vida, na minha igreja, no meu grupo, o que precisa ser transformado, o que precisa ser renovado, para que nós construamos uma igreja assim forte, bonita, que seja como ela era antigamente, a igreja do primeiro século, uma igreja em comunidade, em comunhão, em unidade, tendo tudo em comum, vivendo na graça de Deus, louvando de coração ao Senhor e atraindo cada dia aqueles que eram acrescentados ao seu número. E me lembrei de Neemias e de Esdras, que precisaram restaurar os muros e a cidade de Jerusalém. Não foi sem trabalho, não foi sem esforço, não foi sem sofrimento, sem dor. A Bíblia diz que eles trabalhavam, enquanto trabalhavam, a pá numa mão, na outra mão uma arma, porque o inimigo queria destruir o que eles construíam. E assim é a igreja de hoje. Nós queremos construir, nós fazemos, nós criamos um grupo, nós vamos para o discipulado, e vem o inimigo, está do lado, querendo derrubar, querendo atrapalhar, querendo nos distrair, querendo fazer com que as coisas não sejam consertadas. E Neemias e Esdras usaram a estratégia do trabalho e a estratégia da palavra de Deus, que era lida todo dia na praça, o dia inteiro, lendo a palavra, os mandamentos de Deus, e a oração, todo o tempo a oração, trabalhando, vigiando e orando. Irmãos, não tem segredo, não precisa marketing, precisa oração, precisa palavra, e precisa trabalho, precisa vigilância. E nós podemos, como Neemias e Esdras, reconstruir, seja a nossa vida, seja a nossa família, seja a nossa igreja, seja o que for, nós podemos reconstruir no poder do Espírito Santo. E a última cidade, claro, Berlim, capital.
Berlim é a capital, uma metrópole, cidade grande, agitada, cheia de estrangeiros, cheia de turistas, cheia de coisa para ver, cheia de história. Uma cidade, um país e uma cidade que procuram preservar a memória do sofrimento da guerra. Os alemães não escondem o que aconteceu. Todo dia na televisão tem programas que mostram os horrores da guerra, mostram os horrores do Holocausto, dos judeus, dos 6 milhões de judeus que foram mortos nos campos de concentração, mostram filmes, mostram documentários, tem os museus, e em Berlim não é diferente. As coisas que eles vão mostrando. Aí Berlim, a torre famosa, a igreja, cidade muito bonita também. Isso aqui é uma praça muito grande. E esses blocos de concreto representam túmulos dos judeus mortos pelo nazismo. Eles fizeram isso para a gente se lembrar. São túmulos assim que começam baixinhos, depois vão aumentando, e você vai descendo e aquilo vai ficando alto, aqueles túmulos. Então você vai passando no meio deles e vai se sentindo mal. É um lugar não é para você se divertir, não é para você tirar foto sorrindo. Eu que tenho um pouco de claustrofobia, de lugar apertado, escuro e coisa, passava no meio daquilo lá e ficava me lembrando que aquilo representavam túmulos dos judeus mortos no Holocausto. Então eles preservam muito a história. E você sabe que Berlim é a cidade do muro. A cidade do muro. Essa fotografia aí, eu não sei se dá para ver, tem uma bandeira dos Estados Unidos. Não é para você olhar aqueles prédios lá atrás, nem o McDonald's, viu? O que tem nessa foto é essa casinha ali, no meio da rua, com, eu não sei se dá para vocês verem, com os sacos de areia, assim. Isso aí era a fronteira em Berlim, da Alemanha, da Berlim Oriental para Ocidental. Ali ficavam, de um lado, era sob o comando dos Estados Unidos, ficava um soldado americano, do outro lado ficava um soldado russo. E claro que os alemães orientais não podiam passar, só podiam algumas pessoas, autoridades, polícia, etc., com passaporte e tal. Dizem que nesse local é um local muito visitado. Acho que tem até uma placa. Não. Tem uma placa e a foto assim, de um lado a foto de outro soldado americano e do outro do soldado russo. Dizem que até há pouco tempo eles mantinham um soldado de um lado e do outro e também carimbavam seu passaporte se você quisesse passar ali. Mas aí diz que os soldados começaram, eu não sei se tinha brasileiro no meio, mas começaram a cobrar para tirar foto e coisa. Aí tiraram o soldado de lá, então não tem mais. Mas é um local assim que você fica pensando, nossa, aqui as pessoas vinham, pessoas morreram ali tentando passar de um lado para o outro. E aqui é o que eles preservaram do muro, o muro de Berlim. De um lado, o lado aqui direito de vocês, era a Berlim Ocidental. E do lado esquerdo, Gramado, a Berlim Oriental. Do lado direito, tem o muro, a calçada, a rua e já os prédios. Do lado esquerdo, que era o lado oriental,
comunista, tinha esse gramado que eles preservaram, não era gramado, era assim como uns 100 metros, lá tinha outro muro e aqui no meio tinham aquelas rolos de arame farpado e aqueles ferros assim, que eu não sei como chama, para que ninguém pudesse passar. Ali morreram muitas pessoas tentando pular o muro, e tem muitas histórias. E do lado de cá, na calçada, tem assim algumas placas no chão, e aí você lê, está escrito assim: aqui nesse lugar, fulano de tal, no dia tal tal, conseguiu fugir através de um túnel. Aí você anda mais um pouco, tem outro, diz que muitas pessoas fugiram, principalmente no começo, através de túneis que eles cavavam, né? Fiquei pensando como deve ser bom morar num lugar não quero entrar nesse assunto, mas num lugar de sistema socialista, né? Porque o cara cava túneis para fugir, porque não pode sair. Aconteceu que quando fizeram o muro, muitas famílias ficaram divididas. O marido estava trabalhando lá do outro lado, aí eles puseram os guardas, puseram cercas e ficaram separados da família. E assim muitas histórias. Tem até um filme que nós assistimos, que eu recomendo para você, chama O Túnel, eu acho que foi no Netflix, que conta a história de várias pessoas que fugiram através de um túnel desse, toda a saga, todo o sofrimento, o trabalho que eles tiveram para cavar esse túnel e para buscar do outro lado os seus parentes que tinham ficado lá. E assim é Berlim, né? Uma cidade bonita, mas quando você visita esses lugares, e ali tem as histórias sendo contadas e tudo mais. O muro da divisão. Irmãos, precisamos derrubar os muros que dividem a igreja. Os muros que dividem a igreja do Senhor Jesus. Os muros da competição entre as igrejas. Quem é melhor? Quem é maior? Quem é mais bonita? Quem tem a melhor banda? Quem tem mais gente? Quem atrai mais? Quem faz mais propaganda? Quem tem o maior telão? Quem consegue tirar mais pessoas da outra igreja e trazer para a nossa? Aqueles lá fazem isso e nós não fazemos. Nós fazemos isso e aqueles lá não fazem. Nós somos mais espirituais, nós somos melhores. Nós entendemos mais a Bíblia. E a igreja, em vez de estar unida, como Cristo quer, como Jesus pediu ao Pai que sejam um para que o mundo creia, cada vez mais dividida, um contra o outro, em vez de ser a favor do outro. Somos do mesmo time, somos a mesma igreja. Berlim era uma cidade só, uma Alemanha só, e foi dividida em duas. E a igreja do Senhor, que é uma só, está dividida em milhares. Muitos muros que precisam ser derrubados no nosso coração, na nossa mente. Nós precisamos amar-nos uns aos outros, nós precisamos servir uns aos outros. Nós não podemos criticar uns aos outros. Deus me falou muito forte sobre isso, irmãos. Muito forte. Derrubem os muros de separação que há entre vocês.
E naquele dia, no outro dia de manhã, quando viemos de Berlim, eu li na Bíblia, Efésios 2, 11 a 19, diz assim, não se abria aí: portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita por mãos humanas, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Está falando para nós, igreja. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Está falando dos judeus e nós gentios. De ambos fez um, e derrubou o muro do meio da separação entre nós. Cristo derrubou o muro que nos separava dos judeus, dos religiosos. É para sermos uma só família, uma só igreja, um só corpo, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para fazer de si mesmo, de dois, um novo homem, fazendo assim a paz, e reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. A cruz de Jesus precisa matar a nossa inimizade com os nossos irmãos. Três cidades em que Deus me falou muito essas coisas. Quando nós chegávamos nas casas dos irmãos para reunião, na casa deles, o costume lá é tirar o sapato. Você fica descalço. E a primeira vez que eu entrei e continuei fazendo isso, eu pensei em Moisés, na presença de Deus. Deus disse: tira a tua sandália, porque esse lugar que você pisa é santo. Irmão, as casas que recebem a palavra, as casas que recebem os irmãos, que se reúnem em nome de Jesus, as casas que oram uns para os outros, que fazem a comunhão uns com os outros, que comem juntos, são terreno santo. São terreno santo. Nossas casas são santuários, templos para que a igreja se reúna. Nós visitamos muitos templos bonitos, muitos, um mais lindo que o outro, vazios. O templo não quer dizer nada, a beleza do templo não quer dizer nada. E eu vi ali que os nossos missionários estão no caminho certo. Eles se reúnem na casa e nas casas. Não é errado, é bom termos um salão bonito, é bom termos uma banda boa, é bom termos uma igreja grande. Aliás, a quantidade também é uma característica da igreja. Deus quer uma grande família, de muitos filhos. Não está errado. Mas isso não é a igreja. A igreja somos nós, em comunhão, em amor, nos servindo uns aos outros, orando uns pelos outros e atraindo pessoas para Jesus Cristo. E aí Ele estará para sempre com cada um de nós. Isso é a igreja.
Precisamos voltar ao verdadeiro louvor. Precisamos voltar à verdade da palavra e nos permanecer nela. Precisamos restaurar as nossas vidas, nossas famílias, as nossas igrejas. Precisamos derrubar os muros de separação entre nós. Essa é a mensagem que Deus quer para a igreja nesses dias. Foi o que Deus me falou nessa viagem. Louvado o nome dele pelo que ele fez nesses dias nas nossas vidas. Amém. cmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.